Olá, amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui para dar continuidade aqui à segunda parte de comentários do informativo número 858, agora com julgamentos de direito privado. O primeiro julgamento aqui é um julgamento muito interessante relacionado ao tema 886 do Superior Tribunal de Justiça. E aí vamos aqui a ele. Esse julgamento ele é muito interessante e muito importante, que está aqui na sua tela, por dois pontos que você vai anotar aí, e eu vou anotar aqui para a gente comentar, que vai ser, já são pontos de cobrança em concurso, e que vai ser importante para a gente aprender. O que é uma obrigação propter rem, ok? E a diferença, ou a distinção, a diferença entre débito e responsabilidade, que é a teoria da dualidade da obrigação ou do vínculo obrigacional. A teoria alemã que foi desenvolvida nesse julgamento, e eu vou explicar aqui para vocês, calma, fiquem tranquilos, que a gente vai, ao final, ter por conhecidas essas expressões e essas diferenças aqui. Qual a situação dos autos? E aí eu passo a ler o informativo para a gente, o informativo e a tese que foi fixada no tema 886 e o que foi interpretado. Pensem na seguinte situação. Uma companhia habitacional, aqui foi uma companhia habitacional do estado do Paraná, ela construiu unidades imobiliárias e as comercializou, ok? Construiu unidades imobiliárias e as comercializou. No decorrer do tempo, aquele que havia prometido o imóvel à venda, no caso a companhia habitacional, e o comprador, né, aquele que recebeu o imóvel e ficou comprometido a pagar o preço, né, esse vínculo, ele não, digamos assim, ele não se aperfeiçoou da melhor maneira possível, porque houve um inadimplemento, e houve um inadimplemento, inclusive, pelo ocupante do imóvel, das cotas condominiais. Era uma unidade imobiliária dentro de um condomínio. Então, aquele que recebeu, o promitente vendedor e o promitente comprador, ele não pagou com as cotas condominiais. E o promitente vendedor, que é a companhia habitacional, surge a questão da sua responsabilidade pelo pagamento desses valores de condomínio atrasado. O condomínio ingressou com a ação contra o ocupante do imóvel, o promitente comprador. No decorrer do imóvel, não tendo feito parte da ação judicial, no decorrer do processo judicial, não tendo feito parte da ação judicial, a companhia habitacional, que era a vendedora do imóvel, ela simplesmente teve o imóvel que é da sua propriedade, porque não havia ainda naquele momento o título translativo da propriedade, porque o imóvel ainda não estava integralmente pago. Ela teve o imóvel penhorado para o pagamento de dívidas condominiais. E ela disse, olha, veja só, eu vendi esse imóvel ao atual ocupante. Ele sequer me pagou o imóvel todo. O condomínio, ele também não pagou. E aí o condomínio, né, que não tem personalidade jurídica própria, mas tem personalidade judiciária, né, ele ingressa com a ação para cobrar as cotas condominiais. E de repente eu tenho um imóvel que é da minha propriedade, penhorado. Então eu sou aqui, ela entra como terceira, como um embargo de terceiro, para tentar dizer, olha, esse imóvel aqui. E o STJ decide o seguinte. Vamos ver aqui o que o STJ decidiu dentro desse contexto. Está aqui no informativo. Em razão da natureza propter rem das cotas condominiais, a legitimidade passiva concorrente entre promitente e vendedor, proprietário do imóvel, que é quem? Que é a companhia habitacional, a construtora habitacional, aquele que empreendeu, aquele que construiu aquela unidade imobiliária, e o promitente comprador, para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à emissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio. O STJ legitimou
que o vendedor do imóvel, a companhia habitacional, responda com o seu bem, porque o imóvel pertence a ela, na medida em que ainda não foi pago, quitado pelo promitente comprador, pela dívida condominial. Qual era o argumento da companhia habitacional? Eu não gerei essa dívida. Mas aí o STJ traz o conceito de obrigação propter rem. Propter rem. O que é uma obrigação propter rem? Aí aqui eu vou trazer aqui para vocês. Aqui na minha tela está o voto da ministra relatora, tá? Aqui nós temos o conceito de obrigações propter rem. Eu vou grifar aqui para a gente ler. Reparem. Há obrigações que nascem de um direito real do devedor sobre determinada coisa. No caso, a companhia habitacional tem a propriedade do bem que ela prometeu em venda ao outro. Olha aqui. Aqui aderem, né? Acompanhando em suas mutações subjetivas. Propter rem, própria da coisa, uma dívida própria da coisa. No caso, são as dívidas condominiais. São denominadas obrigações in rem, ob ou propter rem, em terminologia mais precisa, mas também conhecidas como obrigações reais ou mistas. Por que mistas? Porque ela é um misto de obrigação real, no sentido que ela adere a uma coisa, a uma res, e no sentido que elas têm um vínculo obrigacional como origem, que é o vínculo relacionado à dívida condominial, que é uma obrigação que é assumida por quem realmente usufruiu, né, da coisa comum, da limpeza da coisa comum, da segurança do prédio, etc., que são dívidas comuns dos condôminos. Caracterizam-se pela origem e transmissibilidade automática. Ou seja, se você compra um imóvel que tem dívida condominial, automaticamente, por uma obrigação propter rem, você se torna responsável por aqueles débitos, por aqueles débitos que foram gerados por outra pessoa, porque foi a pessoa que usufruiu da segurança, da limpeza, do zelo e dos gastos com a coisa comum. Mas quando ela lhe vende um imóvel com débitos condominiais, esse imóvel, essa dívida adere ao imóvel, por isso que ela é mista. Ela é um misto entre obrigação pessoal, que foi usufruída por alguém, e um misto entre obrigação real, porque ela adere a uma coisa, a uma res. Caracterizam pela origem e transmissibilidade. Considerados em sua origem, verifica-se que provém da existência de um direito real, impondo-se a seu titular. Esse cordão umbilical jamais se rompe. Se o direito a que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. Então é como um fedor de banheiro, não sai, enfim. Então é como uma coisa que fica ali impregnada, como se diz no português, fica impregnada. Então, o que são, pessoal, obrigações propter rem, estão mencionadas aqui, que estão mencionadas no ponto? São essas obrigações de natureza mista, como é o caso, o exemplo, das obrigações condominiais, como é o caso, por exemplo, dos impostos e tributos reais sobre a coisa, como o IPTU, o ITR, o IPVA, que eles aderem a uma coisa e a acompanham na sua transmissão de propriedade, eles não são quebrados pela alteração promovida no título translativo de propriedade, eles permanecem aderidos à coisa. Eles permanecem aderidos à coisa. E aí a gente entra na segunda diferença entre débito e responsabilidade. Eu vou dar dois exemplos para poder chegar aqui na nossa situação. O que é débito e o que é responsabilidade? Eu vou dar primeiro o exemplo de quem tem responsabilidade e quem não tem débito. Vamos supor que você precise de um empréstimo pessoal. Professor, eu preciso de 10 mil reais emprestado. Você vai no banco, no seu gerente do banco. Olha, eu quero me obrigar aqui com uma dívida junto a você, banco. Através do seu gerente, você vai lá no balcão e pede um empréstimo de 10 mil reais porque eu estou precisando desse dinheiro. O banco olha para você e diz, tudo bem, eu topo eu topo que você assuma esse débito. A obrigação é sua, a obrigação nasce tendo você como parte. Mas eu preciso de um fiador. Aí você diz, eu preciso de um fiador, vou chamar o professor Renato. Professor Renato, você pode ser fiador, é um contrato acessório. Você pode ser fiador do meu débito?
O débito é do devedor. O fiador assume a responsabilidade sem ter débito, porque ele não é o beneficiário daquele empréstimo, mas ele assume a responsabilidade. O fiador tem responsabilidade sem ter débito, ok? Porque o débito, na verdade, é do afiançado, ok? Aqui a gente vê claramente esse destaque entre responsabilidade e débito. Agora o inverso, quando é que há débito e não há responsabilidade? Existem no direito civil as chamadas obrigações naturais. Por exemplo, a prescrição no direito civil ela é renunciável. Se você tem uma prescrição, você pode renunciá-la. Você deve algo a alguém, prescreveu. A partir do momento que prescreve, a pessoa a quem você deve, ela perde a pretensão, mas a obrigação se torna natural. O que é uma obrigação natural? É uma obrigação que exige, mas não há coercibilidade, não há pretensão de uma das partes para que possa exigi-la. Ela perde essa possibilidade de exigência coercitiva. Mas ela ainda existe. Voluntariamente, você pode chegar lá e pagar uma dívida prescrita no direito civil. Tá? No direito tributário é diferente, mas no direito civil você pode pagar uma dívida prescrita. E, por se tratar de prescrição e não decadência, você não tem repetição do indébito. Se você paga uma dívida prescrita e depois você se arrependeu no direito civil, você não pode invocar a repetição do indébito. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que nas obrigações naturais, há o débito, mas não há responsabilidade. Há a dívida, mas não pode ser exigida. Não há essa exigibilidade dessa dívida. Ela é carente de responsabilidade. Há só o débito. E se ele for adimplido, ok, não há repetição do indébito, porque havia o débito. É diferente da dívida que decaiu. Se decaiu, morreu. Se decaiu, morreu. Tá? A decadência não é renunciável, porque a decadência ela fulmina o próprio direito e não a pretensão. Então, os dois exemplos que eu dei. O fiador tem responsabilidade sem débito. Aquele é obrigado a uma obrigação de natureza, que é chamada obrigação natural, como é o exemplo das dívidas prescritas. Tem débito, mas não tem responsabilidade. Não há a possibilidade de alcançar de modo coercitivo alguém ou algo ou a própria pessoa para cumprir aquele débito. Mas o débito ainda existe, tanto é que ele é renunciável e ele pode ser voluntariamente cumprido. É como as obrigações de assistência. A obrigação de dar uma esmola na rua, são obrigações chamadas de obrigações naturais ou obrigações voluntárias. Se você dá uma esmola a alguém, ou se você ajuda assistencialmente alguém, não estando responsável por aquilo, não estando obrigado, você não pode repetir em débito, porque é uma obrigação natural. Você cumpriu de esforço próprio, você cumpriu voluntariamente. Você se obrigou sem responsabilidade, mas voluntariamente cumpriu aquela obrigação. Aqui, o dono do imóvel, que é aquele que tem, vocês sabem que os bens imóveis, a propriedade é aquela do cartório, o dono do imóvel é a companhia habitacional. Mas a companhia habitacional prometeu esse imóvel à venda a alguém e esse alguém assumiu a sua posse. Assumindo a posse, ele passa a ser o devedor das dívidas condominiais. Mas quando essas dívidas condominiais não são adimplidas, e sendo elas obrigações próprio terreno, a companhia habitacional tem responsabilidade sem ter débito. Ou seja, a companhia habitacional, por ser a proprietária do imóvel, ainda que ela não tenha usufruído do bem-estar condominial, porque ela prometeu o imóvel à venda a outrem, por se tratar de uma obrigação próprio terreno, ela se torna responsável sem ter o débito. Então, a companhia habitacional ela tem responsabilidade sem ter débito em virtude da natureza próprio terreno da coisa. É aqui onde esses dois conceitos se ligam. Porque se o condomínio tivesse conhecimento, e aí eu vou ler as teses do tema 886 só para fazer essa diferenciação. Se o condomínio tivesse, teoricamente, se o condomínio tivesse conhecimento desse contrato de promessa de compra e venda, ele só poderia exigir a dívida do ocupante, do promitente e comprador. Mas aqui é o próprio bem, objeto da dívida condominial, que está sendo trazido a responder pelas dívidas condominiais que aderem a ele de maneira impregna nele. Aqui, independentemente do condomínio ter noção, ou ter conhecimento, ou ter recebido por e-mail, ou ter sido notificado dessa promessa de compra e venda, o próprio bem pode responder, mesmo sendo de propriedade de quem tem responsabilidade, mas não tem débito, que no caso é a companhia habitacional, é quem vendeu. Por isso que o STJ diz aqui,
independente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio, porque aqui o bem que responde é o próprio bem, né? É o próprio bem objeto da obrigação próprio terreno, é o próprio bem beneficiado com as dívidas condominiais, é o próprio bem inserido no próprio condomínio, né? Então essa é a questão, tá? Eu vou ler aqui o voto no ponto que ele trata dessas questões relativas a obrigações próprio terreno, né? Que é bem interessante. Aqui, ó. A teoria da dualidade do vínculo obrigacional, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, vai ficar melhor para vocês verem. Acho que agora ficou melhor, né? Ficou melhor. A teoria da dualidade do vínculo obrigacional, conforme ensina, eu não sei, eu não vou saber. Ah, não, mas aqui tá. Ernest Immanuel Brins, acho que se pronuncia assim, né? Von Gierk, né? Esses juristas propuseram a decomposição da obrigação em débito, o dever de prestar, e a responsabilidade, a sujeição do devedor, ou o terceiro a satisfazer a dívida. Aplicando-se essa teoria à obrigação de pagar despesas condominiais, verifica-se que o débito deve ser imputado a quem se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio, no caso, o promitente comprador, foi quem ocupou o imóvel, valendo assim do brocado latino ubi comoda, ibi incomoda. Até aqui não há nada a rigor, nenhuma novidade. A grande diferença é que o proprietário não se desvincula da obrigação, mantendo-se na condição de responsável pela dívida, enquanto mantiver a situação jurídica de proprietário do imóvel, ou seja, no título lá do cartório, ele é o proprietário. Essa separação entre débito e responsabilidade permite uma solução mais adequada para a controvérsia, preservando a essência da obrigação próprio terreno. Então vejam que, no caso concreto aqui, dialoga esse vínculo dual da responsabilidade com a característica próprio terreno desta obrigação. Isso é uma questão de prova objetiva, de prova subjetiva, de prova oral. Isso é uma belíssima questão aqui para um concurso de juiz de direito, por exemplo, que vai se deparar com essas questões aos montes, né? Aos montes, muito interessante. Agora, vamos aqui ver, para encerrar o nosso vídeo, que eu estou explicando a vocês o julgamento mais recente, que é o que importa, né? É o que importa a interpretação atual do STJ. Mas por que, professor, o STJ está dizendo que reinterpretou o tema 886? Pelo simples motivo que lá no tema 886, eu vou ler aqui para vocês. Esse tema 886 foi julgado em 2014, faz muito tempo assim. E ele tinha a seguinte controvérsia, está aqui na tela para vocês, na tela dividida. Controvérsia sobre quem tem legitimidade, vendedor ou adquirente, para responder por dívidas condominiais, na hipótese de alienação da unidade, notadamente quando se trata de compromisso de compra e venda não levado a registro. É muito comum no Brasil, você compra um imóvel e deixa para registrar depois, porque o registro é muito caro. É só a promessa de compra e venda, o famoso contrato de gaveta. Então, o antigo proprietário continua sendo o proprietário para todos os efeitos e tem uma promessa de compra e venda. Aí você manda para o condomínio, ó, queria lhe informar que a partir deste momento o responsável pelas dívidas condominiais é fulano, porque eu vendi o imóvel a fulano, mas está pendente aqui de alterar no cartório. Essa é a situação. Então, foram fixadas as seguintes teses. A linha A. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro de compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela emissão na posse, pelo proprietário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca dessa transação. Então, aquele que usufrui do condomínio, ele que vai pagar, ele tem o débito, né? E ele tem a responsabilidade também, né? Havendo o compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas condominiais pode recair tanto sobre o prometido comprador quanto sobre o promissário comprador. Tanto sobre o vendedor como o comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Aí, ou seja, aqui ela deixa clara na tese que o promitente vendedor pode ser responsabilizado sem ter o débito. Ok. Aí diz a linha C. Se restar comprovado que o promissário comprador emitir-se na posse e o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas à período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. Só que aqui você vai dizer, mas professor, o STJ está dizendo aqui, nesse informativo aqui,
que independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio. Sim, porque aqui o que estava sendo trazido à responsabilidade não era um bem, outro bem lá, o patrimônio, a conta corrente do vendedor, mas o próprio bem. Aí que entra a questão da obrigação próprio terreno. Ou seja, se o que for chamado ou o que for penhorado for o próprio bem objeto da dívida, o vendedor ele não pode se eximir da responsabilidade por conta da obrigação de ser próprio terreno, independentemente de o condomínio ter tido ciência da promessa de compra e venda ou não. Então, é como se, em relação a essa última tese, houvesse agora uma observação, ou um adendo, salvo em relação à penhora do próprio bem, objeto da dívida condominial, em virtude do seu caráter próprio terreno. Porque em relação a ele, não importa se houve ciência ou não do condomínio, porque ele é o próprio objeto dessa obrigação mista próprio terreno, que é meio com um pé no direito real, com um pé no direito obrigacional. Então, aparentemente, esse julgamento é um pouco denso, porque traz uma teoria, duas teorias muito interessantes, mas serve para a gente revisá-las e compreender esse tema muito importante, que é o 886 do Superior Tribunal de Justiça, né? Muito interessante esse julgamento, né? Agora vamos passar para o próximo julgamento. Vamos para o próximo aqui. O próximo julgamento não é tão importante quanto esse, mas claro que é importante, está informativo. Vamos ler aqui o que é que está escrito no destaque do STJ. Um julgamento da terceira turma de direito privado também, né? É descabido o arbitramento de aluguel em desfavor da mulher vítima de violência doméstica que, após o divórcio, permanece na posse exclusiva do bem imóvel do ex-casal e reside com a prole comum após o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar, em razão de medida protetiva de urgência, pois não se configura enriquecimento sem causa ou vantagem do ex-cônjuge que permanece no imóvel. Pessoal, aqui aqui ele trata de uma espécie de direito de habitação. O que foi acontecer? Imagine um casal com filhos. Aqui o processo está até em segredo de justiça, então não cabe fazer nenhum tipo de imersão para evitar qualquer tipo de exposição, mas vamos pensar um casal com 3 filhos. Um dos cônjuges, o marido, né, ele começa a praticar violência doméstica contra a sua esposa. E aí são decretadas medidas protetivas e ele é obrigado a deixar o seu lar. Obviamente, a esposa que permanece no lar, naquele imóvel, com os seus filhos, ela continua sendo coproprietária com o antigo marido, ou seja, o imóvel é uma coisa comum, 50% na meação, né? Eles têm cada uma metade do imóvel. Mas só quem vai usufruir do imóvel, quem vai passar a fazer jus a usufruto do imóvel, obviamente, é a esposa. E o marido está impedido de ingressar, não por um ato voluntário, ou que eles resolveram amigavelmente se divorciar, etc. Nada disso. Ele foi obrigado a deixar-o lá por uma medida protetiva, por um ato ilícito, por um ato criminoso. Então, não se pode querer aplicar institutos aplicáveis, que seria o aluguel aqui, né? Institutos aplicáveis a algo consensual, porque se fosse algo consensual, teoricamente, ele precisaria de como ela segue ocupando metade do bem, teoricamente poderia se acordar um aluguel para que ele pudesse alugar um outro apartamento para morar sozinho, um apartamento menor, etc. Porque metade do apartamento é dele enquanto não é feito o divórcio. Mas aqui não, aqui a causa do afastamento dele do lar não foi nada de voluntário, não foi um divórcio consensual, mas uma medida protetiva num contexto de violência doméstica. E o cidadão querer aluguel da esposa porque ela ocupa um imóvel que é dos dois, né, não faria o mínimo sentido. Né? Então, é descabido o arbitramento de aluguel em desfavor dela, esposa, que ela é vítima de violência doméstica. É um julgamento que não tem grandes digressões, mas muito importante para concursos que caem direito de família. Vamos para o próximo aqui. O próximo julgamento, está na sua tela, é da terceira turma. E tem o seguinte destaque. É possível, em ação de divórcio, o deferimento do pedido de partilha de bem superveniente consistente em crédito oriundo de previdência pública,
relativo ao documento novo juntado aos autos após a contestação. E o contexto é bastante peculiar, mas muito interessante. O cônjuge, um dos cônjuges aqui, ele tinha uma demanda, uma pretensão judicial de natureza previdenciária, de créditos e valores relativos a uma aposentadoria especial que ele tinha lá numa demanda contra a autarquia previdenciária do INSS. Paralelamente, ele se divorciou e ingressaram com a ação de divórcio, e após a audiência de instrução e julgamento, lá naquele processo previdenciário, veio a ser conferida a ele uma sentença de procedência que lhe trouxe uma nova e inédita massa de valores a se acrescer à massa anterior, a massa única e indivisível do divórcio. Só que o processo do divórcio andou. E o juiz lá no divórcio disse, não vou aceitar que sejam trazidos esses valores para a partilha, porque aqui o processo já passou de fase e aqui não vai ser cabível acrescentar esses novos valores para uma nova partilha. Enfim, era um problema processual de preclusão. Entendeu? O juiz da ação de divórcio e aquela outra ação previdenciária que no curso da ação do divórcio foi julgada procedente e que, portanto, fez com que um dos cônjuges amealhasse um elemento novo patrimonial que dizia respeito, que foi amealhado em relação a valores que lhe eram devidos durante a constância do vínculo matrimonial. Então, eram valores anteriores, né? E aí o STJ disse, não há preclusão processual. O elemento é um fato novo. Se é um fato novo, ele tem que ser levado para compor a massa de bens indivisível. Ela é indivisível, mas esse elemento novo não pode prejudicar o outro cônjuge. Então, eu vou ler aqui que vai ficar talvez mais claro do que eu expliquei, ou vai esclarecer maior. Primeiro, o STJ diz que o patrimônio comum do casal constitui uma massa universal indivisa. Ok. Né? No caso, logo após a realização de audiência de instrução e julgamento, lá na ação do divórcio, né, a ex-esposa apresentou informação de sentença de procedência em ação previdenciária, outra ação, tá? Entenda, são duas ações. Ajuizada pelo ex-marido, a qual concedeu-lhe o benefício de aposentadoria especial e determinou o pagamento de retroativos, né? Retroativos em relação ao vínculo de trabalho que ele exerceu na constância do vínculo matrimonial. No entanto, erroneamente, né, o tribunal entendeu ser incabível a inclusão na partilha dos créditos, né, ao fundamento de quê? Ao fundamento indevido de que, embora devesse ser aplicada a matéria, o mesmo raciocínio jurídico que embasou a procedência, não teria sido formulado nos autos pedido em tempo hábil, visando a partilha dos mensagens. Ou seja, ela perdeu o tempo, né, o timing, né? O momento processual para a juntada de documentos novos deve ser a primeira oportunidade, e já diz o STJ, já vai corrigindo aqui o rumo ao STJ. O momento processual para a juntada de documentos novos deve ser a primeira oportunidade em que se puder falar do fato novo, desde que a prova esteja disponível à parte, ou no primeiro instante em que se possa opor as alegações da parte contrária. Né? No ponto, entende o STJ a viabilidade da juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável para a postura da demanda. Inexista má-fé na sua ocultação e sendo observado o princípio do contraditório. Esse aqui é o coração desse precedente, né? Os casos em que não há preclusão para a juntada de documento novo, e digo mais, aqui é um caso de divórcio, mas isso aqui cabe para a construção de questões jurídicas sobre qualquer ramo do direito, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui é o coração do precedente. Vou até desenhar um coraçãozinho aqui. Esse é o coração do precedente, tá? Esse é o coração do precedente. Aí aqui, conforme o precedente, o crédito previdenciário decorre de aposentadoria pela Previdência Pública e somente veio a ser recebido após o divórcio, mas tem como elemento casual uma ação ajuizada na constância da sociedade conjugal e na qual se concedeu benefício retroativamente à período em que as partes ainda se encontravam vinculadas pelo casamento, devendo ser objeto de partilha. Do contrário, a eventual incomunicabilidade dos proventos de trabalho geraria uma injustificável distorção que um dos cônjuges poderia possuir inúmeros bens reservados frutos de seu trabalho e outro não poderia tê-los porque reverteu em prol da família os frutos do seu trabalho. Portanto, nos regimes de comunhão de bem, né, os créditos oriundos da Previdência Pública, devidos à época do patrimônio, deverão integrar a partilha, ainda que tenham recebido posteriormente a dissolução dos vínculos. Essas questões demoram, né? O julgamento de uma ação previdenciária, embora a Justiça Federal costume ser bastante célere, demora, e foi uma demora que aconteceu no processo, mas todos aqueles elementos de direito eram relativos à constância do vínculo matrimonial. Nada mais justo, né? Nada mais justo.
Agora vamos para o próximo julgamento. Julgamento da quarta turma, que tem o seguinte destaque aqui. Não se mostra razoável enquadrar a mãe biológica em nenhuma das hipóteses de perda do poder familiar por ter sido vítima de violência sexual no ambiente doméstico aos 14 anos de idade e não lhe ter sido oportunizado apoio estatal para ter a criança consigo enquanto permaneceu acolhida institucionalmente. Aqui também é um processo de, obviamente, de segredo de justiça, e eu vou ter o maior cuidado para não expor absolutamente nada, para a gente retirar apenas o que é relevante desse precedente, não é? Trata-se aqui de uma situação muito triste, né? Porque o que aconteceu aqui, né? Imagine uma criança de 14... Criança não, uma adolescente, né? Ela tinha 14 anos, vivia com o padrasto e com a mãe esquizofrênica. Olha só, que coisa triste, né? A mãe esquizofrênica. O padrasto abusador sexual. Abusou sexual da enteada, com 14 anos de idade. Essa enteada, fruto do abuso, do estupro, né? De vulnerável aqui. Teve um filho, né? E uma situação horrível, uma situação difícil, né? Aí essa adolescente com 14 anos, ela resolveu entregar esse filho à adoção. Ela não interrompeu a gestação e entregou o filho à adoção. Esse filho foi entregue à adoção por meio de processo absolutamente regular do poder público e, na época em que decidido esse processo, este filho já tinha 10 anos já de idade, 10 anos de uma regular adoção. E aí ficou-se a seguinte situação. A mãe biológica, que sofreu o abuso sexual, quis que fosse estabelecida uma multiparentalidade, né? Uma multiparentalidade, ou seja, ela quis ter contato com o filho biológico. E os adotantes não quiseram. Quiseram impor civilmente a perda do poder familiar prevista no artigo 1638 do Código Civil. Então, a questão é, essa mãe biológica pode pleitear o contato com o filho biológico num contexto desse? Então, o STJ tinha duas alternativas: determinar a perda do poder familiar ou instituir uma multiparentalidade. Vamos ver aqui os casos de perda do poder familiar. Perderá por ato judicial o poder familiar a mãe que castigar o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e bons costumes, incidir reiteradamente nas falhas previstas no artigo antecedente, que é abusar da autoridade, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fim da jornada. Não foi o caso, tá? Poderá estar... E aqui estão os casos. Não vou ler aqui o demais. Mas o STJ decidiu o seguinte: trata-se na origem de ação de destituição do poder familiar, acumulada com a adoção, na qual se pleiteou a procedência da ação sob o fundamento de que a criança nunca teve contato com a família. Cinge a controvérsia saber se é possível o reconhecimento da multiparentalidade no caso, ou, que aqui era a alternativa, se a destituição do poder familiar é a melhor solução. O caso se apresenta peculiar, que foram vítimas todos os envolvidos, principalmente a genitora, que foi mãe aos 14 anos de idade, vítima de violência sexual pelo padrasto no ambiente doméstico e, além disso, estava em risco na companhia da mãe, que foi diagnosticada com esquizofrenia. Triste, né? Portanto, não teve apoio familiar nem do Estado para enfrentar a delicada situação. A adolescente não tinha discernimento para consentir com a adoção, tampouco tinha conhecimento que poderia ficar acolhida institucionalmente junto com sua filha. Por outro lado, a menor está sob a guarda dos adotantes desde os primeiros dias de vida, há aproximadamente 10 anos, tempo que criou laços afetivos, consolidando, de modo que a alteração no quadro atual afetaria seu estado emocional e desenvolvimento psicológico. Em que pese os adotantes ou agravantes terem recebido a criança por intermédio do poder público, né, em absoluta e inequívoca regularidade, deixa eu botar aqui para ficar melhor, em absoluta e inequívoca regularidade do processo adotivo, não se pode ignorar que o contexto fático apresentado não se mostra adequado para enquadrar a recorrida em nenhuma das poses de perda que a gente acabou de ler, né? Isso porque, observa atentamente, não é possível considerar que tenha havido abandono e tal. Assim, a melhor solução é a multiparentalidade, com o reconhecimento da paternidade socioafetiva dos requerentes, sem a perda do poder familiar da genitora,
preservando-se a guarda dos recorrentes, dos adotantes, mas assegurando-se o direito de visitas à mãe biológica, medida adotada em observância ao princípio do melhor interesse do menor. Então, adotou-se aqui uma multiparentalidade, assegurando a guarda aos adotantes, mas garantindo o direito de visita da mãe biológica. Situação triste. Espero que Deus olhe por essas situações que são tão comuns, né? Tão tristes, mas que traga esperança, alento e conforto aos envolvidos, e que isso que foi para um mal se torne num bem, né? Que isso que foi feito para um mal, que isso foi feito por uma pessoa má, que se torne numa coisa boa para essa criança. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Nós teremos um vídeo comentando os julgamentos de direito penal, né? A partir aqui da página 25 em diante. E eu convido vocês a assisti-los também. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e nos acompanhem aqui para receber os vídeos aqui do canal. Forte abraço a todos.